Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez e hoje eu vim falar com vocês sobre a diabetes. Diabetes, enfim, cada um fala do jeito que achar melhor. É uma palavra bem que deixa a gente bem à vontade. Todas as formas estão corretas, tá? Então eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre essa doença, que é uma doença que é uma epidemia, né? É uma doença que tem esse dia mundial reservado para ela, que é um dia de conscientização, né? Onde são feitos trabalhos de conscientização da população, porque é realmente de suma importância. Então, o que é a diabetes? É uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicemia, de açúcar no sangue. Então, dia 14 de novembro, ele foi aprovado uma resolução em dezembro de 2006, onde foi destacado esse dia para comemorar o Dia Mundial do Diabetes, tá? Então, a diabetes é um problema muito sério e que cada vez mais está impactando na vida dos brasileiros, tá? O diabetes, ele afeta 425 milhões de pessoas no mundo inteiro, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, são muitas pessoas. No Brasil, são mais de 16 milhões de diabéticos, ou seja, mais ou menos de 7 a 10% da população do nosso país tem diabetes. Então, assim, é algo alarmante, é algo preocupante. O Brasil é o 5º país no rol de pacientes diabéticos. Então, assim, a gente precisa realmente ter um olhar apurado e com carinho para esses pacientes, e as pessoas precisam ter consciência de que precisam se prevenir. A palavra de ordem hoje em relação à nossa saúde é prevenção. Deveria ser sempre, desde sempre, né? Mas cada vez mais, tá? Nós vivemos, vou repetir, uma epidemia do diabetes. Cerca de 50% de diabéticos em todo o mundo sequer sabem que tem a diabetes. Então, assim, é uma doença silenciosa. Então, como que você pode se prevenir de uma doença que você não sabe nem se você tem? Você precisa ter hábitos saudáveis. Isso eu venho falando com uma certa frequência, porque está envolvido em várias doenças que eu venho falando aqui no canal, né? E a diabetes é mais uma delas, né? Em que a gente precisa ter hábitos saudáveis. Então, comer comidas de verdade, alimentação balanceada com comida de verdade, né? Com comida de qualidade, livre de açúcares, livre de farinhas, livre de industrializados, tá? Então, a gente, mesmo que a gente não saiba se a gente está ou não, a gente vai precisar fazer nossos exames de rotina, né? E existe um consenso que a gente precisa fazer esses exames anualmente, né? Salvo quando as pessoas já têm uma doença já diagnosticada e que o médico pede mais com um intervalo de tempo menor, mas no geral, anualmente as pessoas devem fazer um check-up, né? Exames de rotina, para realmente detectar precocemente caso tenha alguma alteração. Mas, diante de uma doença silenciosa, que a diabetes a hipertensão a gente tem que pensar em melhorar nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida está totalmente relacionada aos nossos hábitos. Hábitos alimentares, hábitos de atividades físicas, não fumar, não ingerir bebida alcoólica. Então, isso tudo está relacionado, isso tudo é possível, né? É muito melhor a gente prevenir do que remediar,
né? E isso pode significar salvar a vida daquela pessoa, pois é uma doença que, se não for tratada corretamente, ela pode prejudicar muito a saúde e a qualidade de vida daquela pessoa portadora da doença, né? A diabetes, ela não começa de um dia para a noite, tá? Você não vai dormir são e vai acordar diabético. Não é assim que funciona. A diabetes, ela já vem dando indícios nos mais ou menos 5 últimos anos antes de se ter uma alta nos níveis glicêmicos. Nós já temos alguns sintomas que podem ser indicativos de que algo não está bem, de que algo pode estar errado. Quais são esses sintomas, né? Vocês devem estar me perguntando: poxa, Tatiana, mas o que pode me ligar o alerta, né? Então, assim, urinar toda hora, muita sede, ganho ou perda excessiva de peso bruscamente, falta de ânimo, falta de energia para fazer algo, visão embaçada, tá? Cicatrização lenta, infecções frequentes, são sinais e sintomas que podem acontecer e que você tem que ficar em alerta. Fome frequente, tá? Manchas escuras em dobras de pele, pescoço, axila. Então, assim, são coisas que não significa que você tenha o problema, mas são luzinhas de alerta para que você já suspeite de que algo pode não estar bem, tá? É claro que, poxa, se eu bebi muita água hoje, eu vou urinar bastante, óbvio, mas eu tô dizendo, são alterações que vêm acontecendo, as pessoas percebem a diferença, né? A gente sabe a quantidade de líquido que a gente ingere por dia, né? Faz aquela média, a gente sabe mais ou menos quantas vezes a gente vai ao banheiro urinar. Quando a gente começa a perceber que tem algo diferente do habitual, tem que se ligar o alerta, tá? Mas então, ok, eu previno tendo hábitos saudáveis, né? Melhorando qualidade de vida, fazendo atividade física, alimentação balanceada, com alimentos de qualidade, evito fumar, evito bebidas alcoólicas, faço exames de rotina, mas eu já fui diagnosticado, eu já tenho a doença. E aí? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Primeiro eu tenho que ter consciência de que minha vida precisa mudar, tá? A diabetes, ela não é o fim do mundo, mas ela é o início de um recomeço, de uma adaptação, de um novo estilo de vida, tá? A gente precisa ter na nossa mente que nós não somos culpados por estar doentes, nós não estamos sendo castigados por termos essa doença, tá? Mas que é uma doença grave, que não tem cura, mas que existe tratamento. Então, o controle começa com a adaptação da pessoa ao novo estilo de vida, tá? Então, muito mais grave do que a doença é a negação dessa doença. Porque a partir do momento que você se conscientiza de que você tem essa doença e você começa a se tratar, começa a mudar seu estilo de vida, você tem grandes chances de não ter complicações dela. Mas se você nega a doença, se você diz que você não tem a doença e você não se conscientiza e não muda seus hábitos, ela pode te matar, tá? Então ela não é o fim do mundo, mas ela é um novo mundo a ser descoberto. Tá bom? Então, é uma doença tratável, mas que precisa de disciplina. O paciente diabético, ele precisa ser disciplinado. Vários pacientes diabéticos passam por mim e têm uma vida saudável. Então, boas as vidas ou melhores do que a minha mesma. Porque são pessoas disciplinadas, se adaptaram, né? Então,
o paciente ele precisa respeitar as orientações que são dadas pelos profissionais de saúde, tá? Precisa colocar na cabeça dele que precisa de cuidados contínuos, ou seja, para sempre. Tem que seguir as orientações para que não tenha sequelas. Essa doença, ela traz sequelas. E se ela não traz sequelas, ela pode te levar à morte. Então é uma doença muito grave, mas que tem tratamento. Não tem que se retirar da posição de vítima e ser o agente que vai fazer a diferença na própria vida. Eu, como enfermeira, não tenho como intervir na vida pessoal do paciente. Eu dou as minhas orientações, passo o meu conhecimento técnico, o médico faz a parte dele, o nutricionista faz a parte dele. Mas se o paciente for para casa, enfiar o pé na jaca, comer tudo, não tiver o controle da glicemia dele, comer absurdamente massas, pães, muitas frutas em grande quantidade, o diabético, ele não precisa se privar das coisas, mas ele tem a quantidade correta que ele pode ingerir. E existe o profissional adequado para isso, que é o nutricionista, tá? Então, vai depender da consciência do cara para fazer a mudança na vida dele e decidir por se tratar e viver bem, tá? Então, assim, dentro das complicações do diabetes não tratados, nós temos algumas, eu vou citar aqui algumas para vocês, mas vou me ater a mais importante para minha área, tá? Então, nós temos complicações, doenças renais, pacientes que vão cair na diálise. Nós temos pacientes que têm a perda da visão, infelizmente, tá? Perda da sensibilidade e nos estágios avançados, a deformidade nos pés. E aí, é nessa última que eu vou me ater, porque é na minha área, é da minha competência, né? Estar orientando melhor os pacientes. Existe uma doença causada, é uma complicação causada pelo diabetes, que é a polineuropatia diabética, que é uma complicação que vai afetar os nervos periféricos dos pacientes, os nervos lá dos pés dos pacientes. E ela afeta 50% dos pacientes. Muita gente. E o fator causal mais importante para as úlceras nos pés, né, dos pacientes diabéticos, que precedem 85% das amputações. Então, assim, a gente não tem que ter um olhar com carinho para isso? A gente precisa. Eu costumo falar sempre para os meus pacientes: vocês precisam se habituar a olhar com carinho para os seus pés. Vocês precisam olhar melhor para os pés do que para o próprio rosto. Porque o grande problema do diabético está lá embaixo, está nos pés. Tá? Então, assim, 3 fatores que juntos podem causar o pé diabético são a polineuropatia, que é essa doença nos nervos periféricos, lá das pontas dos pés, né, dos dedos. As deformidades, que devido à falta da sensibilidade por essa questão da neuropatia dos nervos, existe uma adaptação do pé, né? O nosso organismo, ele é muito maravilhoso, ele é perfeito, ele vai tentando se adaptar. E aí, ele vai tentando se adaptar e ele começa a ficar deformado. E aí a gente começa a ter aqueles pés em garras, que a gente chama de síndrome de Charcot, né? E esses dois fatores, mais o trauma, que pode ser causado por um tropeção, por um calçado inadequado, podem levar ao pé diabético, a lesões no pé.
E aí, essas lesões são algo que nós precisamos ter ainda mais um olhar aguçado e com carinho. Mas primeiro eu vou falar da prevenção, né? O que a gente deve fazer para controlar, para evitar essas complicações? É a consciência de que você tem a doença e que você precisa fazer o controle da glicemia para não piorar ainda mais o quadro, se ele já tiver instalado. Logo, o acompanhamento do paciente com diabetes por todos os profissionais, multiprofissionais, é de suma importância, tá? E aí eu chamo a atenção, inclusive, para os psicólogos, porque essa questão da negação, o paciente, ele muitas vezes ele se acha forte o suficiente para sair de qualquer coisa, de qualquer situação, e nós somos realmente fortes, mas às vezes a gente precisa de ajuda. E o psicólogo, ele às vezes pode nos ajudar a entender melhor e aceitar melhor nossas condições, tá? Então, todos os profissionais são de grande importância. Endocrinologista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo. Então, cada um dentro da sua área, dentro daquilo que estudou, né, vai poder trazer para o paciente o que melhor, né, o paciente pode saber de orientação com relação à área de atuação daquele profissional, tá? Mas, como eu falei, o agente de todo o processo é o próprio paciente. Ele precisa se conscientizar, ele precisa saber que toda mudança deve partir dele, tá? Então, as principais medidas de prevenção para evitar as lesões nos pés, né, do paciente diabético, ou se acontecer a lesão, ele já detectar logo de início, né, é se habituar, de ter o hábito de inspecionar, olhar os pés, tá? Fazer um exame diário dos pés. Se o próprio paciente não tiver condições físicas, às vezes não enxerga direito, de olhar os seus próprios pés, né? Alguém próximo, ter esse hábito diário. É como se escova dente, toma banho, se inspeciona os pés, tá? E qualquer alteração de temperatura, né? Ter um calor, uma área vermelha, uma área de lesão entre os dedos, já é o alerta e já sabe que tem que procurar o profissional para poder intervir o quanto antes, tá? Então, monitorar, inspecionar esse pé, né? Monitorando qualquer alteração na temperatura, na presença de lesões, né? Rastrear processo, qualquer sinal de infecção, de inflamação nos pés, uso de calçados confortáveis, não deve usar chinelos ou calçados de sola fina, duras, bicos finos, leva o maior risco de lesão nos pés, tá? Se hidratar as unhas antes de cortá-las, tá? Não se lixa a unha, não se lixa calos, tá? Não se usa solução química para retirar calo, não se usa alicate para retirar calo, não se usa pedra pomes para tirar calo, nada disso deve ser feito, ok? Depois do banho, secar todo o pé adequadamente, principalmente entre os dedos, manter esses pés sempre hidratados diariamente, não andar descalço em hipótese nenhuma, nenhum pedacinho de espaço, né? Vou só ali. Não vai, tá? E
aqueles pacientes que já têm a deformidade, ou por já terem sido amputados, ou por já terem o pezinho de Charcot, precisam se utilizar de calçados terapêuticos. Existem lugares que são especializados nessa questão e que podem ajudá-los a encontrar o calçado adequado, com palmilhas adequadas, sob medidas, né? Órteses, que são aqueles artefatos que preenchem as deformidades, enfim, isso vai ajudar a prevenir lesões. E para aqueles que já apresentam as lesões dos pés, a gente é uma sentença de morte, não vai conseguir mais cicatrizar a lesão? Não, negativo. Existe a condição de cicatrização de um pé de uma pessoa diabética? Sim. Eu tenho vários casos. Até eu peço aos pacientes, se estiverem vendo o vídeo, né, que eu sempre divulgo, peço que divulguem nos seus grupos, porque a intenção é a multiplicação de conhecimento, a multiplicação de informações. Pacientes que já foram meus pacientes e que tiveram as suas lesões cicatrizadas e que são diabéticos, deixem nos comentários. É uma forma de estimular as pessoas a se cuidarem, né? A verem uma luz no fim do túnel. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de cruzarem com profissionais que estão numa sintonia de querer melhorar a qualidade de vida, infelizmente, do paciente. Então, eu peço que aqueles que assistirem ao vídeo e tiveram as suas lesões cicatrizadas, deixem um comentário, porque isso estimula as outras pessoas, tá? Então, existe a possibilidade de cicatrizar? Existe sim, através de uma avaliação adequada por um profissional qualificado daquela lesão, né? O acompanhamento médico, mas o paciente precisa ter consciência e se adaptar à realidade, a fazer ajuste para que a sua glicemia se mantenha dentro do normal, tá? Para que aquilo ali não traga mais prejuízos para a sua vida. E a gente tem sim condições de cicatrizar uma lesão. Agora, a partir do momento que a gente cicatriza, o paciente precisa ter em mente que todos aqueles cuidados preventivos vão ter que fazer parte da sua rotina, tá? São prevenções que você precisa ter para o resto da vida, para sempre, tá? Mas aí a gente tem que saber que a gente tem essa condição, né? A gente pode fazer a diferença na nossa vida. Então, vamos utilizar esse mês, né, que tá chegando ao fim, que tem esse dia simbólico, né, que é o dia 14 de novembro, que já passou, mas que eu tô fazendo questão de vir aqui falar com vocês, porque com um número tão grande de pacientes diabéticos que a gente tem no mundo e no Brasil, a gente tem sempre um que a gente conhece, né? Então, assim, a gente vai multiplicando o conhecimento, a gente vai trazendo qualidade de vida para esses pacientes, porque é possível, tá? Então, nesse mês, vamos fazer a diferença, vamos conscientizar da importância do diagnóstico precoce da doença e do tratamento adequado para evitar complicações que são irreversíveis para a nossa saúde. Então, é possível ter uma vida feliz e saudável. Então, cuidem da sua saúde, tá bom? Eu tô aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem também nos comentários. Peço que vocês divulguem meu canal, que se inscrevam, que ative o sininho, que multiplique conhecimentos, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!